aqui no dia 25 de abril, e daqui a pouco nós vamos começar mais uma live aqui, dessa série de lives que eu sempre convido pessoas interessantes para a gente poder discutir alguma coisa que agregue valor para vocês, tá bom? Tá? Hoje nós vamos estar presente aqui com o Adalberto, tá? Deixa eu ver aqui. Será que isso aqui dá uma solicitação? Ok. Vamos lá. Estamos conectando aqui, vamos lá. Opa, tudo bem? Está me ouvindo? Olá, Frank. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Adalberto. Como é que está? Boa noite. Como é que está você? Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Cara, tá um pouquinho baixinho. Tá um pouquinho baixinho, dá uma aumentada um pouco do som. Eu tô te ouvindo um pouquinho baixo. E agora? Tá um pouquinho melhor, vamos lá. Vamos lá. Então tá jóia, pessoal. Bom, boa noite, pessoal que estão aqui, né? Hoje nós estamos aqui presentes aqui com uma pessoa fantástica aí, que vai falar um pouquinho sobre investimentos, né? Nós estamos hoje presentes aqui com o Adalberto Veloso, né? O Adalberto Veloso aqui é um assessor de investimentos da Price Capital, né? Que possui graduação em engenharia elétrica e também MBA em gerenciamento de projetos. Mas o tema que ele vai abordar hoje é um tema muito interessante, que é o tema da importância do líder maximizar seus investimentos. Certo, Adalberto? Tá? Então, Adalberto, eu gostaria que a gente se introduzisse aqui, né? Contasse um pouquinho da sua história, da onde que veio a ideia de você era na parte de engenharia, e aí começou a entrar nesse negócio de investimentos, e agora é um cara especialista nessa parte de investimentos, ou seja, pegar o dinheiro e saber orientar as pessoas para poder aplicar melhor, né? Ter essa famosa que a gente fala da liberdade financeira, né? E por quê? E aí um pouquinho da sua história e a importância dos leads que a gente vê. Eu sou coach executivo, então vejo muito essa... Lindo. Se tiver dúvidas no momento, pode digitar aqui, que nós vamos responder as perguntas na medida do possível, tá? Ok? A live é uma live rápida, vai demorar aqui no máximo 40 minutos, mas dependendo das perguntas de vocês, a gente vai indo, né? Tá bom? E eu gostaria também de aproveitar que vocês digitem de onde que vocês são para a gente poder ter uma ideia, tá? Vamos lá, Adalberto. Vamos lá, Frank. Bom, você já me apresentou aí, né? Sou engenheiro eletricista, formado na PUC em 2011 e atuei aí no mercado como engenheiro, né? Quase 7 anos, desde GBT, passei pela Gerdau, passei pela BASF, e foi num MBA que eu fiz, num MBA de gerenciamento de projetos, foi onde eu tive uma aula com o professor e ele que despertou o interesse em migrar para o mercado financeiro. Eu tive uma aula de matemática financeira e foi lá que ele começou a falar de investimentos. Ele falou, poxa, o brasileiro ainda tem o dinheiro na poupança, vocês têm que ler um pouco mais, se informar um pouco mais, procurem sobre Tesouro Direto. Eu lembro até hoje que foi a primeira informação que ele me passou, né? E nesse momento eu atuava como engenheiro e comecei a pesquisar para mim mesmo. Então, já comecei, logo depois, eu já abri uma conta numa corretora, coincidência, né? Mas foi na XP, onde eu sou assessor hoje, mas abri uma conta na XP e a partir de então eu comecei a estudar por conta própria o que eu poderia fazer com meus investimentos. Coisa básica, tudo muito básico, né? Mas já foi um primeiro conhecimento e um primeiro contato que eu tive com essa área. E depois que eu voltei para Curitiba, eu trabalhava em São Paulo, depois que eu voltei para Curitiba, eu resolvi mudar de vida e falei, não quero mais atuar como engenheiro, quero atuar no mercado financeiro. Foi aí que eu me deparei com o assessor de investimentos. Então eu já tinha um assessor de investimentos em uma outra cidade, um cara que era especialista, que me ajudava, então eu tinha um conhecimento básico, e essa pessoa era um especialista do qual eu sempre demandava algumas perguntas para ele do que fazer com o meu dinheiro. Então foi aí que eu estudei para a prova, nós somos credenciados, né, pela Ancor, é um órgão similar à Ambima, que é um pouco mais conhecida, e
prova, passei na prova, e desde então eu me tornei sócio da Price Capital, que é um escritório credenciado da XP aqui em Curitiba. Estou há quase 3 anos como sócio no escritório. Um escritório bem grande, somos em 35 sócios. Então foi aí que começou a minha carreira como assessor de investimentos. E o que você depara, assim, você deve ter uma clientela, assim, vários tipos, desde executivos, aposentados, mas principalmente esse pessoal novo, né, que está entrando. Sabe que esses dias eu estava lendo aqui uma reportagem americana, que eles fizeram uma pesquisa do seguinte: a geração atual, que é a geração millennium, se você pegar a idade dela agora e você pegar a mesma idade que era a geração Y ou a geração X, né, elas estão com menos dinheiro do que a anterior, em termos de visualização. Não sei se consome mais ou tem dificuldade, mas isso é dados americanos, não dados brasileiros. Então eu não sei como é que está aqui essa pessoa que está aí nessa faixa de 25, 30 anos, né? Se você fizer um comparativo de como é que está a mentalidade de investimento e de ganho de capital de patrimônio, aquele pessoal da mesma idade de geração X e Y tinha mais essa preocupação. Como é que está hoje aí? Você vê isso que na prática, isso que acontece? Como é que está? Frank, a mentalidade a gente se depara com todo tipo de perfil. Então, mas a gente, infelizmente, nós nos deparamos com pessoas que ainda não se preocupam e não pensam na aposentadoria. Então, trabalha, ganha o seu dinheiro e consome. Não pensa no como poupar esse dinheiro numa aposentadoria daqui 30 anos, 40 anos. Então, infelizmente, a gente se depara muito com esse perfil. Essa geração mais antiga, né, eu acho que era cultural. O pai, o avô sempre ensinava que tinha que poupar dinheiro e comprar imóveis, né? Era um perfil de imóveis. Então, a gente se depara com esse pessoal de 60, 50 anos, com bastante patrimônio acumulado, com imóveis acumulados, e um pessoal mais novo ainda precisando pensar em poupar dinheiro, em guardar e investir. Acaba não se preocupando com o futuro, né? Vou gastar agora, não tem problema, lá na frente a gente vê o que faz. E não é bem assim. Uma poupança que eu digo é guardar dinheiro todos os meses, um pouco que seja, daqui a 30 anos, 40 anos, bem investido isso, é uma diferença bem grande no patrimônio dessa pessoa. Tá? Então, infelizmente, sim, a gente se depara com esse perfil, sim. Interessante, né? E o que você acha que é importante as pessoas que estão assistindo de iniciar esse processo? Porque, por exemplo, eu vejo como eu, por exemplo, sempre investi em banco, estava lá, tal, tinha lá uns investimentos, mas aí começou a ver surgir essa questão das corretoras, né? Que já existia, na verdade, né? Agora começou a disseminar cada vez mais. E realmente, se você entra numa corretora, você tem um leque muito maior, né? Tá? Muito maior de potencial. E eu lembro que uma vez eu vi um gráfico, né, que estava dizendo o seguinte, que o brasileiro ele não tem essa cultura de investir fora de banco, né? Exato. Como é que é exato. Isso? Exatamente, Frank. Se nós fizermos um comparativo com o mercado americano, e a XP se baseia na Charles Schwab, que é a maior corretora, o maior escritório, maior corretora dos Estados Unidos, disparada. O modelo de negócio da XP é baseado na Charles Schwab. O americano, ele entende que a corretora é o local onde ele vai investir o seu dinheiro. E o banco é o lugar onde ele vai fazer a movimentação do dia a dia, o pagamento de contas. Tá? E a mentalidade do brasileiro é totalmente o contrário. Ainda é a mentalidade de que o banco é o lugar seguro para se poupar o dinheiro, para se guardar o dinheiro. E isso é totalmente passado, não existe mais, desde que surgiram as corretoras, que são plataformas abertas de investimentos, então não tem viés com um banco apenas. Ela tem um leque de ativos onde o cliente pode escolher que ele consegue montar uma carteira muito mais diversificada, muito mais bem diversificada do que no banco. E ainda aproveitar
uma assessoria especializada em investimentos e planejamento familiar. Esse é o grande diferencial. Você ter uma pessoa em quem você possa confiar, conversar, analisar o seu perfil de investidor, isso é muito importante, né? Sempre respeitar o perfil do investidor. E a partir daí montar uma carteira pensando nos objetivos, no longo prazo, numa compra de um apartamento, na troca de um carro, na aposentadoria, na sucessão familiar. Então, tudo isso envolve o nosso trabalho de ser um assessor especialista em investimentos. Olha só, só um pouquinho aqui, Adalberto, tem uma pergunta da Kelly Portes, né? Kelly, da onde que você é, Kelly? Se puder compartilhar com a gente. Ela tem uma pergunta que é uma pergunta interessante que eu mesmo tive, né? Tem a mesma segurança do que banco? Perfeito. É a pergunta que todo mundo faz, né, Frank, hoje. Todo mundo faz. A segurança de se investir em uma corretora não está diretamente ligada à corretora em si. A tua segurança estão nos ativos que você investe. Quando você pega uma plataforma aberta de investimentos, você vai investir em ativos que também tem no banco. Então, a segurança acaba sendo a mesma, exatamente a mesma. A XP é uma intermediadora entre o cliente e o investimento final. Tá? O investimento final do cliente é em um outro banco, só que fora desses 5 grandes bancos que nós temos no Brasil hoje. Né? Hoje nós temos 5 grandes bancos que dominam o mercado, e a XP consegue distribuir produtos de bancos, só que de bancos menores. Hoje tão conhecidos quanto, quando a gente fala de um banco original, fazendo bastante propaganda na TV, um banco BMG, Banco Bom Sucesso, Banco Inter, que é um banco totalmente digital. Então, você consegue investir nesses bancos através de uma corretora, sem ter que ficar abrindo contas em vários bancos diferentes. A corretora faz esse papel, né, de te colocar dentro dos bancos, sem ter uma conta neles. Então, a segurança é exatamente a mesma. E sem ter aquele negócio que você olha assim, tarifa bancária, R$80. Puta, todo mês esse negócio aqui é fogo na roupa, né? Os bancos agora estão ficando de olho, né? Porque agora tem aqueles bancos digitais, né? Então, vamos ver. Mas legal. E isso é uma pergunta recorrente, né? Que a Kelly fez. É uma pergunta que a gente fica inseguro, né? Onde é que, será que é seguro isso, né? Será que é seguro? Né? Então, a segurança é seguro. É uma pergunta que todos fazem, né? É uma pergunta muito básica e a gente sempre pontua isso. É claro que numa conversa pessoal, Frank, presencial, aqui eu não vou me estender muito, mas a gente explica ainda mais no detalhe como que funciona essa segurança. Mas é bem importante a gente ressaltar que a segurança é exatamente a mesma. Exatamente a mesma. E outra coisa, né? Hoje a XP tem um grande player por trás dela, que é o Itaú. 49% das ações da XP pertencem ao Itaú. Isso reforça ainda mais o tamanho da XP no mercado hoje. Tá? Deixa eu só falar aqui. Beleza? Como é que está, Augusto? Como é que tá? Tudo bem? Denis, é isso aí, cara. Vamos lá. Vamos lá, então. Continuando aí a conversa. E como é que você vê assim, esses gestores? Tem muita busca desse pessoal que... tem mais uma pergunta aqui, ó. De Pontortes, né? Da onde que você é? Só que... ok. Valeu, Denis. Tá? Seguinte, fez uma pergunta aqui interessante aqui, ó. Precisa de muito para começar a investir? É outra pergunta interessante, né? Que a gente sempre pergunta, boa. Né? Muito bom, né? Boa, obrigado. Não precisa de muito. Hoje, inclusive, uma das aplicações que tem mudado um pouco quando você conversa de investimentos. Antes a conversa era sempre coloque na poupança, né? Hoje já está mudando um pouco como se falar em investimentos básicos. Hoje nós já temos difundido muito o Tesouro Direto. Por exemplo, no Tesouro Direto, que é um dinheiro que você empresta para o governo, é possível você comprar fracionário e comprar a partir de R$30, você começa a investir. E aí volta naquilo que a gente conversou lá no começo, né? Parece pouco, mas isso lá na frente, depois de 30 anos, 40 anos, isso vai fazer uma baita diferença. Então, não é preciso de muito dinheiro para investir.
não só numa corretora. Então, no banco, migrando para a corretora, você precisa de pouco dinheiro para investir. O mais importante é você começar a poupar. Mais importante é começar a poupar. E como é que você vê o pessoal que busca assim, plataformas de investimento, maximizar seus investimentos? Hoje em dia, com a economia que está, talvez tem que ser um pouco mais conservador, né? Como é que você vê o mercado assim, em termos de... É uma vai e volta, né? Acho que a bolsa ontem estava 93, agora está 96. Ô, Assis, tudo bem? Como é que está você? Tudo jóia? O Assis é um colega, um amigo nosso aí, um empresário, né? Ele tem lojas de instrumentos musical, tá aí prestigiando. Obrigado, Assis, tá? Legal. Augusto também, beleza? André, é isso aí. E vamos lá, como é que você percebe essas pessoas? Essas pessoas vão realmente, tem medo? Qual é o público que vem buscar um trabalho diferenciado para maximizar mais do que deixar lá na poupança? Hoje todo tipo de público nos procura, né, Frank? O nosso trabalho tem sido muito difundido através de indicação. Isso é como cresce o nosso trabalho hoje. Então, é um cliente satisfeito, com um assessor bem presente, que indica um familiar, um conhecido, um empresário, e assim vai crescendo nossa rede e vai migrando esses clientes dos bancos para as corretoras. Com relação aos investimentos, como maximizar os investimentos, isso é bem importante. Nós, assessores, nós sempre respeitamos o perfil do investidor. Isso é muito importante, tá? Então, são 3 perfis básicos: o conservador, o moderado e o mais agressivo, onde nós conseguimos, dentro desse perfil, direcionar o cliente para os melhores investimentos. Então, existe maneiras de você ter bons ganhos de todos os modos, desde a renda fixa mais conservadora de todas, com prazos mais longos, com prazos mais curtos, com liquidez, sem liquidez, até o cliente mais agressivo, que busca fundos de ações, busca tirar proveito da Bolsa de Valores, busca fundos imobiliários. Então, todo tipo de perfil, sempre importante respeitar a questão do perfil do investidor. Então, quer dizer que a questão de maximizar o gestor, alguém que tenha dinheiro assim mais, não é só uma questão é questão de perfil também, né? Tá? Vou contar só uma história aqui interessante. Olha só, parece que quanto mais você ganha, mais você gasta, né? E tem uma história, eu estava conversando com um amigo meu, ele falou assim: olha, Frank, tem um cunhado meu aí, cara, é fogo na roupa. O cara é diretor de uma grande empresa, o cara ganha lá 30 mil reais por mês, né? Todo mundo ganha um valor desse, né? E precisa, no final do mês, emprestar 5 mil do pai. Né? Então, qual é o mindset? Tá? Qual é o mindset que as pessoas têm que ter nesse sentido? Porque aí o cara ganha bem, mas gasta mais do que ganha, né? É complicado. A gente às vezes se depara com isso. Eu tenho algumas profissões que a gente se depara muito com isso. Não vou citar qual, mas profissões que a pessoa tira 30 mil e a gente pergunta: legal, e quanto você poupa por mês, né? Eu não sei quanto que eu poupo. E a gente pergunta: e quanto você gasta por mês? Eu gasto 30 mil. Então, 0 a 0, né? O cara não poupa nada. Aí a gente já entra numa questão de disciplina, né, Frank? Tudo que eu falei. É a questão da pessoa entender que é muito importante você poupar o seu dinheiro todos os meses, você ter essa disciplina. Existem maneiras de fazer isso, onde débito automático te desconta um dinheiro todo mês e você não vê que você está poupando, né? Então, esse é isso é o perfil que a gente encontra. Infelizmente, o brasileiro não se preocupa em poupar. Ele procura economizar em tudo. Ele vai fazer uma viagem, ele sabe onde buscar, sabe como economizar, né? Ele vai no Decolar, vai no Trivago, ele quer economizar no hotel, na viagem. Mas quando vai para os investimentos, ele não se preocupa. Ele não se preocupa com isso. E aí, ou não poupa, ou mantém no banco, por falta de conhecimento. Porque ele não vai atrás, ele não busca essa informação. Tem uma coisa interessante, uma pergunta aqui, quer ver? Deixa eu ver. Deixa eu ver como é o nome aqui, só um minutinho. Jess Veloso, tá? O que
a mudança do governo influencia nos investimentos? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Essa é uma pergunta boa essa é aquela pergunta assim de, como é que chama? Bola de cristal, né? Não tem como a gente prever o que essa mudança, depois de alguns anos com o PT no governo, um impeachment no meio, uma mudança radical de governo, não tem como nós prevermos. O que a gente se baseia quando nós vamos conversar com os clientes? A gente se baseia, primeiro, a XP ela tem analistas políticos e econômicos que alimentam nós, assessores, com vários relatórios, todos os dias, diários, mensais, semanais, com relatórios. Pessoas que ficam lá em Brasília conversando com deputados, senadores, para entender o por dentro do negócio, né? E além disso, lá no nosso escritório, nós recebemos muitos gestores de fundos de investimentos que nos apresenta o fundo e apresenta a visão deles para o futuro. A visão de todos é unânime de um cenário positivo. Tá? Oscilações no meio do caminho, o principal tema está tramitando lá, que é a reforma da Previdência. Teremos muita oscilação nesse meio do caminho, mas temos que pensar no ponto final, que quando isso for aprovado, e é unânime também que vai ser aprovado, não sabemos como vai ser a desidratação dessa reforma, mas o cenário é muito positivo. Tá? É um cenário bem diferente de anos anteriores, onde o Brasil veio numa crise tremenda, com taxa básica de juros altíssima, inflação altíssima. Hoje o cenário é totalmente diferente. E se realmente a Previdência for aprovada, uma proposta não muito enxuta, né? O cenário é extremamente positivo, tanto para a Bolsa de Valores, quanto para a nossa inflação, PIB. Então, tudo isso vai influenciar. Então, o cenário é positivo, é unânime que é um cenário positivo. Certo. Tem uma pergunta aqui da Dia dos Santos Isabel, né? Isso. Da onde é que você é? Tá? Deixa eu só ver, não sei se você conhece e tal. Eu quero aprender a disciplinar meu dinheiro. Uma pergunta aqui, você quer aprender a disciplinar o dinheiro ou você quer se disciplinar para ter dinheiro para poupar? Tá? Essa é uma pergunta, eu fico assim, eu fiquei em dúvida aqui nessa tua pergunta, tá? Mas quais são os passos assim que você que está vendo de fora, você que recebe muita gente aí que quer investir, mas tem aquela pessoa que quer investir, mas não consegue, né, ter aquela disciplina, né? Que dicas que seria interessante começar? Olha, o Assis, depois o Assis está entrando. Já está aí, ó. Ela, a menina de já está aí, Goiás. Obrigado, hein? Tá? Então ela fez essa pergunta. O que eu entendi ali da pergunta, Frank, é que ela quer ter uma disciplina para poupar o dinheiro dela, né? Exatamente. Assim, ó, uma maneira de você ter uma disciplina de poupar, sem se preocupar em recebi o meu salário, vou pagar as minhas contas e posteriormente eu vou transferir o meu dinheiro para o meu investimento. Uma maneira de se fazer isso é através de uma previdência privada. Com previdência privada, você consegue contratar um plano onde você coloca em débito automático na sua conta. Então, isso já te ajuda muito, porque você vai receber o seu salário, vai pagar suas contas e também vai debitar o seu dinheiro da Previdência. Então, é uma maneira de se poupar dinheiro sem precisar ter a disciplina de ficar fazendo transferência. Porque no final do mês, o que conta é isso. Muitas vezes o dinheiro entra, se pagam as contas, não, vou manter esse dinheiro aqui na minha conta, talvez eu precise, e acaba extrapolando os gastos previstos no mês. E outra coisa também, né? De repente você vai no centro da cidade, vai andar, tá aquele dinheirinho lá no banco, aí você vê um sapato, aí você vê uma coisa e já foi o dinheiro, né? É isso? Exatamente. E só para complementar essa questão da Previdência, outra dica importantíssima é procure bons fundos de previdência. Hoje existem excelentes fundos previdenciários, só que esses fundos, infelizmente, não estão nos bancos. Então, é preciso
procurar uma corretora independente, perguntar sobre fundos previdenciários, sobre gestores independentes, para você poder ter um bom fundo previdenciário. Não adianta você poupar em uma previdência de um banco que não te rentabiliza o básico, que é a taxa básica de juros, tá? Que é a nossa Selic. Então, esses fundos de banco, infelizmente, por taxas muito altas, não conseguem atingir esse objetivo. Então, é bem importante isso, tá? Procure uma corretora independente. Porque outra coisa também, eles fazem aquela tabela escalonada, né? Quanto mais dinheiro que você coloca, melhor a taxa. Mas o dinheiro é muito grande, né? Tem que investir lá 100 mil reais para você conseguir um negocinho de nada ali, né? De juros. A corretora não tem isso. A corretora não tem isso. O Assis aqui, ele fez uma pergunta interessante aqui. O que vocês nos dizem aí, Adalberto, você que está mexendo bem, e realmente é uma pergunta interessante, esse negócio da criptomoedas, ficou muito em voga esse negócio de criptomoedas, agora não se fala muito dela. Como é que tá isso aí? Parece que subiu agora. Eu estava conversando com um amigo meu, disse que tem outros tipos de criptomoeda. Como é que tá esse negócio? É um assunto polêmico, né, Frank? É um assunto polêmico porque, assim, nós como assessores, nós trabalhamos no mercado financeiro e como criptomoedas não é um mercado regulamentado, a gente tem pouquíssimo acesso a isso. A gente não vai muito a fundo. O boom, onde os 50% dos nossos clientes perguntavam sobre criptomoedas para nós, passou. Foi lá em 2017 para 2018, todo mundo perguntava, teve um boom muito grande de criptomoedas, e hoje o mercado está bem mais calmo, tá? Pelo menos nós não recebemos muitos questionamentos a respeito disso. Não entramos muito no detalhe de como que está essa oscilação, como que está esse mercado. Então, é muito mais pessoal do que uma análise mesmo, tá? Nós entendemos que é muito mais especulação do que um investimento. Então, se o cliente está disposto a especular, a, quem sabe, dobrar o patrimônio que aconteceu lá no boom das criptomoedas, entre com cautela. Tá? É isso que eu penso sobre trader de criptomoedas. Então, entre com cautela, um dinheiro que você posso dobrar, triplicar, mas se eu perder, eu estou tranquilo, tá? Porque é mais especulação do que investimentos. Exatamente. Uma coisa que, como eu trabalho na área de coach, né, coach executivo, muitas vezes a gente depara numa situação dessa, né, que nem a aqui de Goiás falou, né, a Isabel. E eu tenho uma dica também de um livro. Tá? Existe um livro no mercado que até o título do livro é meio estranho, tá? Não vá pelo tema, chama-se O Homem Mais Rico da Babilônia. Tá? É um livro bem fininho. Não, é interessante porque ele fala o seguinte: a gente nunca paga a gente mesmo, né? Exato. Então, aquilo que você falou da Previdência lá, né? Você ganhou dinheiro, primeiro pague você. Exatamente. Não importa 5%. Ah, ganhei R$1.000, tá? 5% de 1.050, né? É isso, né? 10% é. 5 mil, R$1.000, 5%. Negócio 50% você já separa, você pagou você. Aí depois você paga as suas contas. Exatamente. Essa é um conceito, mas é para colaborar um pouquinho com o Adalberto aqui. Tá? Perfeito. Legal. E me diga uma coisa assim, você vê muitos gestores buscando assim, investimentos, olha, entrei numa empresa agora, estou ganhando bastante, estou melhor, como é que eu faço para maximizar meus investimentos? Ou essa pessoa, aquele negócio lá, ganhou 30, gastou 35, né? Como é que é? Frank, eu vou pedir, eu escutei o final, só vou pedir para você repetir, porque fez um barulho aqui e eu não consegui entender o começo. Não, é o seguinte, os gestores ou líder que começa a ganhar um pouco mais, ele busca a assessoria melhor, ou eles acabam aumentando o gasto dele e acaba gastando mais do que está ganhando, né? Depois falta dinheiro, como é que é? Sobra dias e falta dinheiro. Sobra mês. Sobra mês no final do... Frank, assim, hoje nós temos visto já uma mudança de disciplina muito maior, principalmente para quem tem bons salários no mercado, tá? E quando essa pessoa não tem essa disciplina e ela procura um assessor financeiro, a gente consegue dar uma mudança, é aquele mindset, né? Uma mudança na cabeça dessa pessoa,
para que ela comece a se preocupar com o futuro. E essa preocupação com o futuro é começar a poupar. Principalmente executivos que têm família, filhos, onde a gente coloca aquela pulguinha atrás da orelha no sentido de, poxa, você tem um bom salário e gasta tudo. E o que vai ficar para sua família, para os seus filhos posteriormente? E isso acaba dando uma mudança, um clique ali na cabeça dessa pessoa, para ela começar a poupar. E normalmente a gente tem sucesso, tá? Normalmente a gente tem êxito e a gente consegue ver pessoas que não poupavam, poupando muito mais ou começando a poupar e em pouco tempo acumulando um bom patrimônio, visto que eles têm boas remunerações nessas grandes empresas, né? Então, essa é a tentativa que a gente faz para poder mudar a cabeça dessas pessoas. Entendi. Sabe uma coisa que veio na minha cabeça agora? Por exemplo, executivo lá tal tem filhos pequenos, por exemplo. Aí ele vai lá, geralmente eu lembro na época dos meus pais, vamos abrir uma poupança pro filho lá, né? Aí coloca um dinheirinho lá, tal. Essa criança que ela não pode mexer, né, no dinheiro, tal, não sabe nem o que é isso, né? Ela pode investir numa corretora com CPF, olha, eu vou colocar o dinheiro num fundo ou numa previdência e deixa lá. Como é que é? Uhum. É possível? Pode. São duas maneiras, né? Um menor de idade pode ter conta em corretora, desde que ela tenha CPF. Hoje em dia, o CPF é já no nascimento, né? E esse menor de idade tem que ter uma conta no banco. Se não for uma conta como titular, ele pode ser cotitular do pai ou da mãe. E a partir daí a gente consegue sim abrir uma conta onde o pai pode movimentar, começar a poupar dinheiro para esse filho, para faculdade, para, sei lá, normalmente para faculdade o pai pensa nisso. Então essa é uma maneira, é possível sim o menor de idade ter conta em corretora. Através de previdência privada, a melhor maneira de se fazer isso, Frank, é através de uma previdência em nome dos pais, do pai ou da mãe, tendo o filho como beneficiário. Então isso garante, por lei, que tudo que está acumulado na previdência é do filho em uma fatalidade com o titular. Ou quando o filho for maior de idade, ele pode transferir essa titularidade para o filho. Então tem essas duas maneiras, tá? Então mesmo uma corretora, por exemplo, você está na corretora, você pega uma previdência da corretora. Existe o tema que tem quem que é o beneficiário, né? Eu tenho que preencher isso aí, mesmo se for online. Quem que é o beneficiário disso aqui? Fulano de tal, né? E tem um detalhe também, não paga, ele vai direto, não entra nem em inventário, né? Exatamente, isso, né? não entra em inventário, então uma fatalidade, né? Faleceu o pai, precisa fazer o inventário de imóveis, do dinheiro, de todo o patrimônio, a Previdência se desenrola de uma maneira muito rápida, porque ela não entra em inventário. Além disso, ela tem benefício de imposto de renda, onde a alíquota fica bem menor. A gente está falando de 10% de alíquota de imposto de renda versus 15% em investimentos no mercado de capitais. Então, tem alguns bons benefícios da Previdência. A Previdência, Frank, a gente sempre coloca como um complemento para os seus investimentos. Infelizmente, Previdência privada e seguro de vida, que é tão importante quanto, ficou muito banalizado pelos bancos. Tá? Então, previdências ruins ou então previdências onde não era apresentado como um investimento, mas o cliente sentia como um produto que foi empurrado pelo gerente, né? Tanto ele quanto o seguro de vida. O seguro de vida também, às vezes a gente se depara com seguros de vida que não cobre o que a pessoa de fato precisa, entendeu? Às vezes a pessoa não tem beneficiário nenhuma e ela tem um custo de sucessão, ou então ela precisa de... o seguro só vale... Então, algumas coisas, algumas aberrações que a gente se depara que, por ter sido banalizado pelo banco, um produto banalizado pelo banco. Então, é muito importante esses dois produtos na carteira do cliente, tá? Oi, Frank, tá?
Oi, Frank, eu tô com tá travada a sua internet aqui.